Fala pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Então vamos lá, né? E hoje, como prometido, eu falei que eu ia fazer um vídeo explicando o que é cada renda fixa. Pelo menos o básico para vocês entenderem um pouco melhor do que são cada modalidade, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo mais conhecido, queridinho, né? E o mais seguro, Tesouro Direto. Eu separei aqui alguns tópicos, tá? Só para eu não me perdendo, né, no que eu quero falar. Então eu só preparei alguns tópicos aqui, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O Tesouro Direto, pessoal, né, ele é emitido pelo governo, tá? São títulos de dívida do governo, como eu disse anteriormente, tudo bem? E aí, dentro dessa modalidade, mas peraí, antes de eu continuar, vamos voltar um pouquinho. O que são essas dívidas? Cara, são dívidas que o governo faz. E aí, para ele conseguir solucionar todas essas dívidas, acabar com elas, diminuir, e isso vai gerando, assim, até a economia vai gerando um pouco melhor, ele lança esses títulos para nós comprarmos esses títulos de dívida. Ou seja, você está financiando um projeto, um empreendimento do governo, tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? E dentro dessa modalidade existem alguns pontos, tá? Algumas diferenças de títulos, porque o Tesouro Direto ele é um investimento, tá? E dentro desse investimento temos algumas submodalidades, que temos o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, dentro dessa modalidade de investimento do Tesouro Direto, tudo bem? O Tesouro Selic ele vai acompanhar a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Ou seja, a Selic subiu, a Selic desceu, ficou na mesma, está surfando a mesma onda, você vai garantir a sua rentabilidade dentro dessa taxa. Por exemplo, hoje a taxa Selic está em 5,25%. Então, eu vou proteger o meu dinheiro lá, porque eu estou fazendo o meu fundo de emergência, o meu fundo de sonhos, chame do jeito que você quiser, e eu vou colocar no Tesouro Selic. Ótima ideia. Por quê? É um investimento mais seguro que nós temos aqui neste país. Tá? Qual que é o risco dele? Puta, o Brasil quebrou, virou uma merda, não existe mais nada. Esse é o terror do Tesouro Direto, entendeu? Esse é o risco que ele corre. Então, assim, entre uma empresa, como eu disse anteriormente, não vou ficar muito nisso, uma empresa quebrar e o governo quebrar, o país quebrar, não é nem o governo, é o país quebrar, é uma diferença muito grande, tá? Então, assim, é muito distante ver o país em si quebrar, não o governo, mas o país, tudo bem? Então, o Tesouro Selic ele serve muito para isso, para você ter o seu fundo de emergência, o seu fundo de sonho, o fundo de, sei lá, do carro, da casa, não sei. Por quê? Normalmente é um investimento que você consegue ter uma liquidez diária, ou seja, uma alta liquidez, uma rentabilidade muito bacana, porque ele já está acima da poupança, porque ele segue exatamente a nossa taxa básica de juros. Também é claro, se a nossa taxa básica de juros também estiver muito lá embaixo, aí vai ficar, né? Mesmo assim ainda vai estar rendendo mais do que a poupança, porque a poupança rende menos que a taxa básica de juros, tá? Não vou entrar em méritos da poupança. Vou entrar no mérito do Tesouro Direto e outros investimentos. Legal? Então vamos continuar aqui. Então o Tesouro Selic serve para isso, porque ele te passa segurança, você pode resgatar a qualquer momento e ele está tendo uma rentabilidade bacana, beleza? Então vamos para o próximo tópico, que é o pré-fixado. O pré-fixado é aquela história que eu já comentei. É um investimento onde você já sabe a sua rentabilidade, ou seja, se você investiu numa taxa de 8%, tá bom? Essa taxa 8% vai continuar até o dia do vencimento, que pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30, 40 anos, sei lá. E você já sabe a rentabilidade que você vai ter mensalmente, ou seja, esses 8%. Porém, você aqui tem um risco um pouco maior. Por quê? Essa taxa pré-fixada segue a taxa Selic.
Se você investiu numa Selic baixa, você corre o risco de quando chegar o seu momento de resgatar lá na frente, a Selic já está muito alta. Só que você investiu lá atrás, onde ela estava baixa, ou seja, o seu dinheiro ficou abaixo da inflação. Então isso não é bom para a saúde do seu patrimônio, certo? Então esse é o risco. E se você resgatar antes da data de vencimento, você tem ali talvez um imposto um pouco maior sobre o seu rendimento, porque segue aquela taxa regressiva de 22,5%, se eu não me engano é 20%, depois é 15%, bom, não lembro aqui de cabeça, pessoal, deu um branco aqui, mas eu lembro que o começo é 22,5% e a mais baixa é a 15%, mas vamos dizer que você resgatou ali antes de completar, se eu não me engano, 180 dias para sair dos 22,5 e você resgatou dentro desses 6 meses, você precisou resgatar. E aí você vai ter que pagar sobre a rentabilidade 22,5%. Se você for parar para pensar, tudo não é muita coisa, porque às vezes nem teve uma rentabilidade muito alta, então às vezes o que você vai ficar retido ali na fonte é R$2, que seja R$10, mas a sua rentabilidade com certeza também foi maior se for R$10. Então, a Tesouro Pré-Fixado é isso, você já sabe a sua rentabilidade e ela vai se manter daquele jeito até o dia do vencimento. Passando para o próximo tópico aqui do Tesouro. Tesouro IPCA+. O que seria o Tesouro IPCA? Aqui o Tesouro ele segue a taxa do IPCA, tá? Que é o imposto do consumidor e tudo mais. Que hoje está em 9,98% ao ano. Todas essas taxas que eu estou falando, elas são ao ano, tá bom? Então não é mensal, é ao ano. Você pega aquela taxa e divide por 12 que você vai saber quanto que vai ser mensal. Que nem aqui o IPCA, 9,98%. Você vai pegar esses 9,98% e vai dividir em 12, que aí você vai saber quanto que é cada mês essa taxa, tudo bem? Então, por que IPCA+? Porque é o seguinte, dependendo do investimento, quanto maior o período que você deixar o seu dinheiro nesse investimento, maior vai ser o IPCA mais um tanto na porcentagem. Ou seja, vai ser um IPCA mais 5%, mais 4,40% ao ano, mais tantos por cento ao ano. Mas aí vamos considerar que o IPCA fica esses 9,98% ao ano. E você comprou para daqui 10 anos. Vai estar ali um IPCA mais 4,5%. Ou seja, é o IPCA do ano mais os 4,5%. Ou seja, se se manteve 9,98%, mas vamos melhorar a conta, 10%, chegou lá em 2031, onde seu investimento vence. Chegou lá, o IPCA está em 10%. Você vai receber no dia do vencimento tudo que rendeu naquele IPCA, tudo que veio acumulando naquele IPCA, mais tantos por cento. Nós consideramos 4,5% aqui no exemplo, ou seja, você vai ter uma rentabilidade dos 10% que o IPCA veio rendendo todos esses 10 anos, mais 4,5% daquele ano. Ou seja, sua rentabilidade quase que fez 25% a mais, entendeu? Então, assim, vale muito a pena, porque vai acumulando aqueles juros, os juros vão se transformando numa rodinha, daqui a pouco tá um rodão, daqui a pouco uma bola, daqui a pouco um bolão de neve e assim vai. Por isso que é muito usado o termo efeito bola de neve. Você já deve ter até ouvido falar sobre isso. Que é o que? Esses juros começam pequenos, só que dentro desse investimento ele está se reinvestindo. Então você está reinvestindo sozinho dentro desse investimento do IPCA+, ele está se reinvestindo. Tudo que ele gera, aí o que a rentabilidade dele não é mais, sei lá, os R$1.000 que você colocou ali. É os R$1.000 mais aquele pouquinho de juros que você recebeu ali. Vamos considerar R$1. Sua rentabilidade agora é em 1.001. Daqui a pouco é 1.003. A sua rentabilidade é em cima de 1.100, 1.200
1.175, 1.200. Então a sua rentabilidade não é só sobre os 1.000, é sobre os 1.000 mais aqueles juros que rendeu aquele mês. 1.000 e pouquinho mais o pouquinho do outro mês. Então isso vai virando uma bola de neve. E isso vai aumentando. Por isso que quanto maior o tempo que você deixa o seu dinheiro investido, maior a sua rentabilidade, maior a chance dessa bola de neve ficar grande. Tudo bem? Então, entendeu? Então, assim, é o efeito bola de neve, tudo bem? E aqui a gente termina a parte do tesouro. Tudo bem, tem um outro tópico dentro desses investimentos, que é o IPCA mais com juros semestrais. Ou seja, em vez dos seus juros ficar acumulado até o final do período, você vai receber eles semestralmente. É bom e não é. Por quê? Os seus juros não está acumulando, não está virando a bola de neve necessária até o final do período. Então, cada 6 meses, só acumulou aqueles 6 meses e você recebeu. Aí ele vai começar a rentabilidade de novo, você recebeu. Então, vai chegar lá no final do período, ele vai render em cima do IPCA. Não vai ter os juros maiores que poderiam ter acumulados e se transformado em juros gigantes para você receber. Eles pararam por ali porque você já recebeu eles no longo prazo. Você foi recebendo eles durante o ano. Uma vez por ano você foi recebendo, 2 vezes no ano você recebeu um certo acúmulo de juros. Então, quando você retirar o investimento, tem uma bola de neve ali, mas ela não é tão grande, certo? E aqui a gente pode encerrar de vez o tesouro, beleza? E aí a gente tem a próxima modalidade, que também é muito queridinho, que é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Esses são emitidos, esses títulos de dívida, né? Esses títulos são emitidos pelos bancos. Então, quando os bancos vão emprestar dinheiro para alguém, eles também lançam esses títulos no mercado. Então, eles têm uma dívida ali porque eles emprestaram dinheiro para vários projetos, financiamentos, e eles precisam se reestruturar, né? Vamos dizer assim, se reestruturar da forma deles. Então, eles lançam esses mesmos títulos que eles entregaram, eles destrincham esses títulos aqui, vamos dizer de uma forma melhor, picotam esses títulos e jogam no mercado. E você está comprando. E também tem a sua rentabilidade muito boa no longo prazo. E esse título CDB, ele segue uma taxa chamada CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é um empréstimo entre bancos. É uma taxa que segue esse tipo de empréstimo. E ela ficou a principal. Hoje, essa taxa CDI, ela está em 5,15. Ela sempre está muito próxima da Selic, ou seja, quando a Selic tiver mais tipo em 10%, ela também vai estar ali em 9,6, 9,7. Ela sempre está acompanhando um pouco a Selic. Ela sempre, claro, ela nunca passa, ela sempre vai estar abaixo, mas ela sempre acompanha. Então, quanto maior a Selic, maior a taxa CDI também, tá? Então, a parte, os submodelos, né, que a gente estava até... Modelos não, a gente falou dos tópicos dentro, né, desse modelo de investimento, também é muito parecido com o tesouro, porque ele tem o pré-fixado, funciona da mesma forma, o pós-fixado também funciona da mesma forma, e o híbrido, que é como se fosse um IPCA+, porque ele segue o índice IPCA nesse híbrido, ou seja, um CDB que ele leva em consideração a rentabilidade do CDI e ele carrega a taxa de juros IPCA, ou seja, ele é um híbrido, ele está seguindo uma taxa, mas ele tem um acompanhamento da outra taxa também. Então não tem muito o que falar porque funciona da mesma forma do tesouro, tanto de pré-fixado, pós-fixado. Eu não me lembro se aqui tem essa situação de juros semestrais no CDB. Eu vou atrás dessa informação melhor, que agora eu estou pensando nisso, tudo bem? E aí temos outra modalidade de investimento também, que são as LCIs e as LCAs, que as letras de crédito imobiliário e agropecuário. Também são títulos emitidos pelos bancos, só que estes têm o foco certo, ou seja, eles
tem o foco imobiliário e tem o foco agropecuário, tá bom? Então, são os financiamentos de empreendimentos e atividades em cada setor, tudo bem, que o banco lança esses títulos como letras de crédito para o mercado e você compra essa dívida também, tendo um retorno dentro desses juros que o banco vai te pagar em cima de tudo isso, certo? E também tem a questão de pré, pós e híbrido, funciona da mesma forma. E eles também carregam nele, eles são atrelados ao CDI também. Então, assim, são investimentos muito parecidos, mudam algumas rentabilidades, e dentro dessa rentabilidade, assim, a LCI e o LCA funcionam melhores em curto a médio prazo. O CDB funciona melhor em longo prazo. Legal? Então, ficam aí, beleza? Calma lá, que agora a gente pode chegar mais pro final, tá? Que é muito, mas muito parecido com a LCI e o LCA, que são o CRI e o CRA. O CRI e o CRA são certificados recebíveis imobiliários e agropecuários. Nossa, mas eles funcionam de qual forma? É tão diferente? Não tem muita diferença. Claro, a diferença é o que? A rentabilidade deles são maiores, não são protegidos pelo FGC, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, todos os anteriores, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, todos são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O CRI e o CRA não são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque funciona da seguinte forma. Também tem o foco imobiliário e agropecuário, tudo bem? Porém, o que acontece aqui? Aqui são as empresas que lançam esses títulos diretamente, vamos dizer assim. Por quê? Tem um intermediário entre a empresa e os investidores. Esse intermediário chama securitizadora, que eu me enrolei todo lá no vídeo anterior para falar essa bendita palavra, securitizadora. É uma empresa que vai intermediar, ou seja, é como se fosse uma instituição financeira. Por quê? Ela tem o dinheiro já total daquele empreendimento que a empresa precisa fazer, tá? Que a empresa precisa investir no setor. Então ela tem todo esse dinheiro. Então a empresa chega e fala assim, eu preciso de R$1 milhão. Essa securitizadora, ela vai lá e pumba, toma os R$1 milhão. Ela pega esse R$1 milhão com uma taxa em cima e lança no mercado. Nós vamos lá, investidores, e compra esse título. Para entrar nesse título, tem que ter um poder assim aquisitivo financeiro um pouco maior, tá? Normalmente está na casa ali dos 3, 4 mil reais, 5, tá? Para entrar no CRI, no CRA. Não é que nem o LCI e o LCA, que você consegue entrar com menos dinheiro. Por quê? Por causa desse intermediário. O risco é maior, e com risco maior, a sua rentabilidade também aumenta. Então, assim, não é exatamente para qualquer um, tudo bem? Mas assim, então não é uma renda fixa. Na verdade porque você tem um risco alto dentro da renda fixa, tudo bem? O máximo que pode acontecer é você pelo menos receber, na verdade, às vezes você pode ter o risco de receber menos do que você investiu, mas é muito difícil também alguma coisa de tão ruim acontecer dentro desse investimento, porque tem todo um processo dentro dessa securitizadora e tal, não é assim qualquer um que pode emprestar e vai lá e faz o que quiser, tudo bem? Então tem todo um processo e tudo. Então é uma rentabilidade muito boa, só que você precisa de um poder aquisitivo maior para entrar nesse tipo de investimento, tá bom? E outra coisa, o CDB, o Tesouro Direto, são cobrados imposto de renda, que ficam retidos na fonte, que nem eu comentei. No CDB eu não comentei. Mas o Tesouro CDB, você já é cobrado esse imposto de renda diretamente na fonte. A LCI, a LCA, o CRI, o CRAS já são totalmente isentos desse imposto de renda.
Por isso que, montando a sua carteira ali de investimento em renda fixa, então eu só vou comprar LCI, LCA e tal. Só que assim, é que nem eu falei, dois ali, que nem o Tesouro e o CDB, servem melhor para longo prazo, para o seu dinheiro ficar guardado, para você ter o seu fundo ali também, o seu caixa, porque tem a liquidez diária, tanto no CDB como no Tesouro. E para ter uma rentabilidade legal, eles funcionam, acho que eu vejo dessa forma, tá? Eles funcionam melhor no longo prazo. E na LCI, na LCA e no CRI, CRA, os prazos já são menores. Você pode considerar curto, médio prazo, que tem uma rentabilidade muito bacana e são isentos de imposto de renda. Então, assim, depende muito do seu foco. Às vezes você precisa do dinheiro daqui 2 anos. Então, talvez não, eu tenho quase certeza que um CDB não vai valer a pena, um tesouro não vai valer a pena. Mas um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, dependendo do que você precisa fazer, é muito mais viável, porque já é isento do imposto de renda. Em 2 anos, o CDB ainda vai cobrar uma taxa até alta no imposto de renda, assim como o Tesouro. Então, o LC e o LCA não. Às vezes você vai precisar resgatar um pouco antes da data e você não vai ter uma cobrança de imposto de renda. Em alguns casos, sim, você vai ter sim uma cobrança por estar resgatando antes do vencimento. Mas não são todos os títulos de LC e LCA que são cobrados dessa forma. Tudo bem? Então, fica a dica. Depende do seu ponto de vista. Às vezes você quer algo, eu tô com 18 anos e daqui 10 anos, 20 anos, eu quero ter tanto guardado. Então você pode pegar um tesouro, um CDB e pensar nesse longo prazo. Eu vou querer comprar um carro nessa idade, eu vou querer, sei lá, tá entrando numa casa, num apartamento. Então eu vou pensar lá. E daqui 2 anos eu quero fazer uma viagem bacana. Tá aqui, ó, comprei, sei lá, uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para países nórdicos, Europa, sei lá. E, eu consigo investir 2.000 agora e ir aportando. Legal, você tá num curto, médio prazo e você vai ter uma rentabilidade muito interessante e o seu foco já é totalmente diferente. Não necessariamente você pode escolher um ou outro. Pô, investiga todos e vê se todos conseguem se adequar a você ou você a todos. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que valeu muito a pena. Eu não falei em debentures, tá? Porque ela fica ali no meio termo. Eu prefiro falar sobre ela em outro vídeo, tudo bem? Então eu vou falar dela em outro vídeo. Legal? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.